vício remidor no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Nesse momento de leitura bíblica, irmãos, vamos dar continuidade ao livro de Números. Pela manhã nós lemos o Números 24, agora vamos ler número 25. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Habitando Israel em Setim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses, e o povo comeu e loucou aos deuses estranhos. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os desses do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo, que se juntaram ao povo de Baal-Peor. Eis que o homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos um midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. 9. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. portanto disse: eis que lhe dou a minha aliança de paz. 13. E ele e a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita,
midianita era Zimri, filho de Salom, príncipe da casa paterna dos simeonitas. 15. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filho de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Afligireis os midianitas e os ferireis. porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Amém. Pode sentar, irmãos. Chama à frente de novo o irmão Manaus para entoarmos o Salmo número 4. Toda a igreja louvando ao Senhor com o Salmo de número 4. Deus, justiça minha, ouve eu clamo a ti. Tens-me aliviado na angústia e dor. Tem misericórdia de mim quando clamo. Ouve a minha prece, minha oração. Homens, até quando vos transformareis em vexame a minha glória e esplendor? Homens, até quando amares vaidades? Até quando a vil mentira buscareis? Mas sabei que Deus distingue seus fiéis. O Senhor me ouve quando eu clamar. Irai-vos e não pequeis, e no travesseiro consultai o coração e sossegai. Sacrifício de justiça oferecei. No Senhor esteja vosso confiar. Muitos dizem quem a nós o bem nos fará saber. A luz do teu rosto ergue sobre nós, pões mais alegria no meu coração do que quando a eles sobram vinho e pão, e em paz me deito, sem demora ao sono vem, pois só Deus me faz seguro repousar. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda honra, toda glória, todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, te oro, Senhor Deus, pela saúde física e espiritual desta igreja, meu Pai.
Que o Senhor venha, Senhor Jesus, a dar saúde àqueles irmãos que estão enfermos, Senhor Jesus, que estão adoentados, meu Pai. Te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha curar-nos, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, a nos dar fortalecimento espiritual, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos guiar segundo as tuas escrituras, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos unir, meu Pai. Pois bem sabemos, Senhor Jesus, que uma brasa fora da fogueira, Senhor Jesus, ela esfria, Senhor Jesus. E que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos juntar, nos amontoar, Senhor Jesus, para trabalhar em Tua obra, Senhor Jesus. Que venhamos todos juntos, Senhor Jesus, arregaçar nossas mangas e trabalhar, Senhor Deus, em prol da Tua palavra, para Te adorar, para Te glorificar, Senhor Jesus. Te peço, Senhor Jesus, que o Senhor olhe com carinho, Senhor Jesus, aqueles irmãos que estão distantes, Senhor Deus. Que o Senhor venha trazer para o Teu seio, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, a dar aquele revigor, Senhor Jesus, aquele amor que um dia... Aquele amor, Senhor Jesus, que um dia se fazia tudo, meu Pai, por Ti, Senhor Deus. Que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, para o seio da Tua igreja, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, estar conosco, Jesus, nos fortalecendo a cada dia, meu Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, para aqueles irmãos das congregações, tanto de Teresina como de Caruaru, meu Pai. Nós oramos constantemente, meu Pai, para que o Senhor venha os fortalecer, Senhor Jesus. Apesar de estarem longe, meu Pai, que o Senhor venha ser com eles, Senhor Jesus. Nessa trajetória tão árdua, Senhor Jesus, nessa trajetória tão longa, meu Pai. Que não venha deixar faltar nada a eles, meu Pai. Muito menos a Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos capacitar, Senhor Deus, para levar a Tua palavra até eles, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, ser com eles, meu Pai, a cada dia, Senhor Jesus. Os fortalece, meu Pai. Assim te peço, Senhor Jesus. Te peço também, meu Pai, pela liderança dessa Tua igreja que o Senhor constituiu, Senhor Jesus. Te peço pelo pastor Jorge, Senhor Jesus, que o Senhor venha dar saúde a ele e a sua família. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, não deixar faltar nada, Senhor Deus, na sua casa, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, faça com que ele guie suas ovelhas segundo as Tuas escrituras, Senhor Jesus, e não os seus achismos, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, da sabedoria, que ele seja um homem piedoso, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, da inteligência a cada momento, meu Pai. E que o Senhor venha, Senhor Jesus, fazer com que ele seja uma liderança firme e sólida, Senhor Jesus, no Senhor Jesus, meu Pai. Te peço, Senhor Jesus, pelo presbitério, pelo Pai, em nome do presbítero Diego, que o Senhor venha capacitá-lo a cada dia, ele e a sua família, Senhor Jesus, a se dedicar cada dia mais e mais ao Teu reino, Senhor Jesus, cada dia mais e mais ao Teu trabalho aqui nesta igreja, meu Pai. Te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer com que ele guie, Senhor Deus, as suas ovelhas segundo as Tuas escrituras, meu Pai. Que não venha faltar nada em sua casa, meu Pai. Que ele venha, Senhor Jesus, ser um homem, meu Pai, íntegro, Senhor Jesus. E que ele venha, Senhor Jesus, arregaçar suas mangas e trabalhar cada dia mais no Teu reino, Senhor Deus. Bem como também o presbítero Laurindo, Senhor Jesus, o qual já é idoso, Senhor Jesus, que o Senhor venha dar forças a ele, saúde, meu Pai, para que venha trabalhar na Tua obra, Senhor Jesus. Toque no seu coração a cada dia, no da sua família, meu Pai. Te peço, Senhor Jesus, pelos familiares, pelas famílias, dos parentes daquelas pessoas que já se foram, meu Pai, naquela tragédia da barragem de Brumadinho, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, acalentar seus corações, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, dar descanso, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha fazer com que eles descansem, meu Pai, pois a dor é imensa, Senhor Jesus. E só Tu, Senhor Jesus, para livrar essa dor, meu Pai. Que o Senhor utilize, Senhor Jesus, essa tragédia, meu Pai, para que a Tua palavra seja propagada, para que, Senhor Jesus, a Tua palavra adentre, Senhor Jesus, nos corações dessas pessoas, Senhor Jesus, que estão em sofrimento, Senhor Deus, pela perda de seus entes queridos, meu Pai. Restaura, Senhor Jesus, as suas vidas, Senhor Jesus, com a palavra, com as escrituras, Senhor Jesus.
Te peço, meu Pai, pelos aqueles amigos e familiares nossos que não te conhecem ainda, meu Pai. Que o Senhor venha fazer com que eles professem que o Senhor é Senhor e Salvador de suas vidas. Fazer com que o Senhor dê arrependimento a eles mediante as tuas escrituras, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos utilizarmos, Senhor Jesus, como instrumento da Tua palavra, onde quer que nós formos, Senhor Jesus. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na universidade, na nossa escola, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos usar, meu Pai. E por fim, Senhor, eu te peço, meu Pai, pelos projetos da igreja, nesse ano de 2019, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos iluminar, Senhor Deus, e fazer cumprir, Senhor Deus, aquilo que nós planejamos ao longo desse 2019 para a Tua glória, Senhor Jesus, para o Teu fim, que é Te glorificar, meu Pai. Assim te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, nesse momento de ofertório, vamos abrir em Malaquias, capítulo 3, versículos do 8 ao 10, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubastes e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós as bênçãos sem medida. Amém. Quem trouxe seus dízimos e ofertas, deposita no gasofilácio. Peço que o irmão Mike esteja orando pelos dízimos e ofertas recolhidas e pela pregação da palavra agora à noite. E logo após, a palavra estar com o presbítero Diego. Oremos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, ó Deus, pelas ofertas que aqui foram depositadas, ó Pai. Te agradeço também por cada irmão que pôde contribuir e também por aqueles que não puderam contribuir, ó Pai. Tu sabes as razões. Amado Deus, eu te peço também pela pregação da palavra, Senhor, que nossa mente possa estar totalmente concentrada, Senhor, na pregação que irá ser exposta pelo presbítero Diego, Pai. Que a Tua palavra possa adentrar nossa mente, Senhor, e venha a ser aplicada em nossa vida. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós, que fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis neste mundo. Hoje, dia do Senhor, dia a qual Deus reúne o seu povo em sua santa casa de oração para louvar, bendizer o seu santo nome, para nós termos comunhão entre nós como família de Deus, e nada mais, nada menos do que estarmos agora nesse momento com o nosso espírito preparado para
ouvirmos a palavra de Deus, e não só ouvirmos, mas praticarmos a palavra. Então, peço nesse momento que os amados irmãos abram as Escrituras em Mateus, capítulo 5. Vamos dar continuidade às bem-aventuranças que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina nessa passagem. À medida que os irmãos forem encontrando, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Hoje veremos a quinta bem-aventurança, a qual nós temos, à medida que Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui à frente. Hoje vamos expor a quinta bem-aventurança. Diz assim a palavra do nosso Deus, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus supremo, Deus todo-poderoso, Deus que, pelo poder da palavra, criou tudo o que existe. Pai, nesse momento nós nos achegamos a Ti, te pedindo, Senhor, te clamando que Tu venha com Teu Santo Espírito, a tirar tudo aquilo que venha nos impedir de entendermos as Tuas Escrituras. Que Tu venha, Pai, abençoar cada coração, trabalhar em cada vida nesse momento. Que Tu tire as escamas dos olhos daqueles que não conseguem enxergar o Teu agir. Que Tu venha, ó Pai, nesse momento, dar entendimento, dar sabedoria, dar atenção. Prepara os corações, assim como o agricultor prepara o solo, para quando jogar a semente, venha ali crescer o fruto, venha crescer a planta e venha dar fruto. Que Tu venha, Senhor, com Teu Santo Espírito, fazer com que cada coração nesse momento seja como terra fértil, esperando a Tua palavra. Que Tu venha regar, dar o crescimento, para que venha dar o fruto do Teu Santo Espírito. Em nome do Teu Filho amado, confiando plenamente de que Tu estás a nos escutar, e que essa obra não é humana, mas sim Tua. Que Tu venha, Senhor, a trabalhar e agir em cada vida nesse momento, para que não só venha ouvir a Tua palavra, mas praticar e Te louvar e Te engrandecer nas suas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós Te pedimos para todos sempre. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, sentados, abram a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Diz assim esta passagem: palavras do nosso Senhor Jesus. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto, o intérprete da lei respondeu:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, olhando, lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, o intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu e lhe respondeu, dizendo: certo homem, um dia, descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos sofrimentos, muitos ferimentos, retiraram-se, deixando ali o homem semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou por longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem ferido ao chão, também passou por longe. Mas apareceu certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo aquele homem ferido, agonizando, morrendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, tratou os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou aquele homem para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao dono da hospedaria, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de modo igual. Amém. Meus irmãos, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, Ele resumiu a lei de Deus em 2 mandamentos. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, do verso 37 ao verso 39. É interessante, meus irmãos, observar que Jesus Cristo, aqui no próprio Sermão do Monte, especialmente aqui nessas bem-aventuranças, o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando de forma bem detalhada e também de forma prática acerca da responsabilidade que nós cristãos temos de amar a Deus e também de amar o próximo. As 4 primeiras bem-aventuranças que nós já vimos, ela aponta para o nosso relacionamento de amor com Deus. O crente que ama a Deus, na primeira bem-aventurança, o crente que ama a Deus reconhece o seu pecado. O crente que ama a Deus reconhece a sua necessidade da graça de Deus, que só pela graça de Deus ele é perdoado. Na segunda bem-aventurança, nós vimos que o cristão ele se entristece por causa do pecado, e ele chora.
chora por ter pecado contra Deus, confiando que em Deus, e confiando que em amor a Deus, e pelo amor de Deus a ele terá a paz necessária para que ele prossiga na sua caminhada cristã. O crente que ama a Deus, ele tem fome e sede de justiça. Ele deseja que seja feita justiça. E por causa do seu amor por Deus, ele tem prazer em agradar a Deus. Ele tem prazer em viver em obediência a Deus. Ele não vê o obedecer como um fardo, mas ele vê o ato de obedecer a Deus como uma oportunidade de viver para a honra e glória de Deus. Meus irmãos, na quinta e na sétima, na sexta e na sétima bem-aventurança, a sexta e a sétima que nós vamos ver na próxima oportunidade, Jesus, ele fala especialmente do nosso relacionamento de amor com o nosso próximo. Fala do relacionamento que nós devemos ter com o nosso próximo. Ele enfatiza a nossa responsabilidade que nós temos de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Na verdade, meus irmãos, existem muitas maneiras pela qual nós podemos expressar o nosso amor cristão pelo nosso próximo. Jesus mostra pelo menos 3 aspectos importantes do amor cristão que devemos ao nosso próximo. Podemos expressar amor pelo nosso próximo sendo misericordioso para com ele, sendo puro de coração, não agindo com falsidade, mas com honestidade. Também, Jesus nos mostra que devemos ser pacificadores, procurar a paz, promover a paz, não só para com os nossos irmãos na fé, mas para com todos os homens. E meus irmãos, como o próprio versículo 7 diz, das bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse é o tema da pregação. Nós devemos entender 2 coisas para entendermos esta passagem. O que é que significa ser misericordioso? O que é ser misericordioso? E o que significa alcançar misericórdia? Esses são os 2 pontos que nós vamos ver nesse momento. Primeiro, o que significa ser misericordioso? Meus irmãos, na época em que Jesus exerceu o seu ministério terreno entre os homens, ele encontrava-se rodeado de pessoas. E no meio dessas pessoas estavam tanto os judeus, seu próprio povo, como também os gentios, os romanos. Todos ali puderam ouvir as palavras de Jesus e ver os feitos, os milagres de Jesus Cristo. Porém, o evangelho trazido pela pessoa de Jesus Cristo para seus discípulos, como nós vimos aqui, as bem-aventuranças, elas foram para os seus discípulos, mas ali muitas pessoas escutaram,
Aqui especificamente no versículo 7, Jesus Cristo fala sobre misericórdia. E a misericórdia, a qual Jesus Cristo ali estava revelando para aquele povo naquele momento, era totalmente contrária ao modo de vida e o padrão de vida, tanto dos judeus como dos romanos. Os judeus e os romanos não conheciam a prática da misericórdia. A misericórdia, para eles, era uma palavra conhecida, mas não praticada. Por diversas vezes, Jesus teve de censurar os judeus de sua época, porque seus líderes apenas mostravam uma religião externa, apenas uma religião de aparência, porque eles eram hipócritas, porque eles falavam e não praticavam aquilo que falavam, e eles eram legalistas. Viviam baseado na lei, sem cumprir a lei. Em Mateus 23, Jesus repreende os escribas e fariseus, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais? A justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Levavam os dízimos, algo que a congregação poderia ver. Faziam obras para serem vistos, oravam no meio das praças, no meio das ruas em voz altas, para se mostrarem os arautos, para se mostrarem que eles dominavam a palavra, que conheciam os oráculos de Deus, que Deus era com eles, porque os judeus batiam no peito e diziam: nós temos os oráculos de Deus, Deus é para conosco. Mas eles não praticavam aquilo que a lei mandava. 3 preceitos importantes eram abandonados por eles: a justiça, a misericórdia e a fé. Viviam uma religião aparente, de aparência. Nós devemos orar a Deus e pedir a Deus para que nós não sejamos como eles. À medida que nós conhecemos a palavra, cada vez mais nós devemos nos humilhar e não se exaltar, e não se ensoberbecer e se achar melhor do que os outros. Nós devemos, cada vez mais que procuramos conhecer a palavra e a vontade de Deus, se emudecer diante de Deus, ficar mudo, não ficar arrotando arrogância e dizer: eu sou cristão, Jesus Cristo morreu por mim, e tu, pobre miserável, tu vai para o inferno. Quem vai para o inferno é tu. Cadê tua humildade? Devemos nos achegar a Deus e pedir a Deus que Deus nos quebrante dia após dia, nos tornando humildes perante a sua graça, a sua misericórdia e o seu louvor. Devemos reconhecer que é por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Dia após dia nós pecamos, dia após dia nós somos pecadores, mesmo conhecendo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
porque o pecado está dentro de nós, mas devemos olhar e ver que, devido à misericórdia de Deus, mesmo todos os dias nós pecando, é porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, nós não desfalecemos. É por causa da misericórdia de Deus que Jesus se revelou a ti. É por causa da misericórdia de Deus que o Espírito Santo de Deus habita hoje em ti. É por causa da misericórdia de Deus que tu tens o alimento todos os dias na tua casa, porque todos os dias tu tens uma nova oportunidade de se arrepender dos seus pecados. É por causa da misericórdia de Deus que hoje estamos aqui reunidos, para escutar a palavra de Deus, termos o nosso espírito alimentado, termos o nosso espírito fortificado para lutarmos contra as hordes do maligno, que todos os dias está aí, neste mundo, contra nós. É por causa da misericórdia de Deus que nós somos exigidos por Deus para sermos misericordiosos para com o nosso próximo. Meus irmãos, com os romanos também não eram diferentes. A palavra misericórdia não existia no vocabulário dos romanos. Não havia misericórdia, não havia espaço na vida, no estilo de vida dos romanos para eles exercerem misericórdia. A misericórdia para os romanos era algo desprezível. Um dos filósofos romanos chegou até mesmo a afirmar que a misericórdia era a doença da alma. A misericórdia é a doença da alma, dando a entender que ser misericordioso é sinal de fraqueza, é sinal de covardia. Um homem misericordioso não tinha valor nenhum para os romanos. Mas para eles, quem tinha valor era aquele homem destemido, aquele homem cruel em seus atos. Esses eram valorizados. As próprias leis do Império Romano, elas davam espaço para a crueldade e o desprezo da misericórdia. Por exemplo, um homem romano, ele tinha o direito de matar ou deixar viver o seu filho recém-nascido, seu escravo e até mesmo a sua esposa. Se ele quisesse matar, ele poderia matar. As leis romanas permitiam isso. Elas davam espaço para a crueldade ao invés da misericórdia. Filhos que nasciam com algum defeito eram lançados no abismo. Não tinham pena, porque eles consideravam que misericórdia era fraqueza, era covardia. E ali estava Jesus Cristo pregando, falando das bem-aventuranças e falando de misericórdia, tanto para judeus como para romanos, gentios. Meus irmãos, a hipocrisia dos judeus e a hipocrisia dos romanos nada mais é do que a revelação da natureza do homem. Porque isso mostra o quão nós somos caídos, o quão nós somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, verso 31, abram aí Romanos 1, 31. Romanos capítulo 1, verso 31.
A Bíblia diz que uma das expressões da corrupção do homem é que ele é insensato, pérfido, sem afeição natural e sem misericórdia. O homem em si mesmo não é misericordioso por causa do pecado. Por ele ser um ser degenerado, por ele ser um ser caído, ele não tem afeição nenhuma com aquilo que é bom, muito menos com a misericórdia. Em Provérbios capítulo 12, versículo 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Nós vemos aqui que até os misericordiosos, as misericórdias dos ímpios, são cruéis. Até a misericórdia daquele que não conhece a Cristo, ela é cruel. Mas o coração dos perversos é cruel. Meus irmãos, os verdadeiros crentes que já nasceram de novo pela obra do Espírito Santo, eles são chamados para promover a misericórdia de Deus em suas vidas. Nós somos chamados e inquiridos por Deus para sermos misericordiosos. É misericórdia que o nosso Senhor Jesus Cristo requer dos cidadãos do seu reino. As bem-aventuranças, elas mostram características daqueles cidadãos dos céus. E uma das características daqueles cidadãos dos céus é ser misericordioso. Sede misericordiosos, como diz Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai Celeste. Nós devemos ser misericordiosos como Deus é misericordioso. É impossível, meus irmãos, você dizer que é cristão sem ser misericordioso. É impossível você provar da misericórdia de Deus e não mostrar misericórdia ao seu semelhante. Como é que Deus é misericordioso com você e você não é misericordioso com o seu próximo, com o seu irmão, com o seu vizinho? Como filhos de Deus, nós devemos ser misericordiosos. Temos falado aqui tanto de ser misericordioso, de misericórdia, mas o que é que significa ser misericordioso? Para nós entendermos o que é ser misericordioso, primeiro temos que entender o que é misericórdia. A misericórdia, meus irmãos, ela se faz presente onde existe sofrimento e miséria. Onde existe dor, onde existe tristeza, onde existe sofrimento, miséria, ali existe um espaço para que ocorra a misericórdia. Misericórdia, meus irmãos, é uma expressão de amor evidenciada por um sentimento de compaixão, acompanhada de uma disposição e ação para ajudar uma pessoa que sofre. Observe que não é apenas um sentimento, mas é um sentimento em que existe também uma ação para ajudar uma pessoa que sofre. A misericórdia bíblica, ela envolve um sentimento de compaixão
bem como uma ação misericordiosa em favor do nosso próximo. Sendo assim, ser misericordioso significa sentir compaixão daquelas pessoas que estão sofrendo. E não apenas sentir compaixão, agir em favor delas a fim de aliviar o seu sofrimento. Fazer algo por alguém que está sofrendo. Isso é ser misericordioso. Misericórdia é o sentimento e a ação de agir. E ser misericordioso é o ato de praticar a misericórdia. Meus irmãos, a misericórdia ela entra em ação quando nós agimos não apenas com o coração, mas também com as nossas mãos. Não é misericordioso aquele que diz ter compaixão e não faz nada pelo próximo. Esse não é misericordioso. Nós lemos aqui Lucas 10, do verso 25 ao verso 37. A parábola do bom samaritano. E como todas as parábolas de Jesus, aqui nós vemos também uma lição. Uma lição que ele aplica aos nossos corações. E a lição principal que Jesus nos dá em Lucas capítulo 10, do versículo 25 a 37, é que devemos praticar o amor. É que devemos praticar o amor pelo próximo que está sofrendo, através do exercício da misericórdia, através do ato de misericórdia. Um certo doutor da lei foi ter com Jesus. E lá ele inquiriu Jesus Cristo e queria testar Jesus Cristo. Ele se mostrou que queria aprender sobre humildade, queria aprender com Jesus Cristo. E ele chegou para Jesus e perguntou: mestre, que farei para eu herdar a vida eterna? E Jesus Cristo sabia quem era aquele homem. Jesus Cristo sabia que aquele homem era um doutor da lei, que ele conhecia a lei. E Jesus Cristo pegou e perguntou: o que é que está escrito na lei? O que é que está escrito lá na lei? Como é que você interpreta essa lei? E aí o doutor respondeu, falando que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, Jesus Cristo olhou para ele e disse: respondeu bem, a tua resposta está correta. Só que o doutor da lei pegou e inquiriu Jesus Cristo e perguntou: quem é meu próximo? E Jesus respondeu a este homem intérprete da lei com a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ela nos ensina claramente o que é ser misericordioso. Jesus apresentou 5 personagens na parábola do bom samaritano. Quem são os personagens? O homem ferido, o homem que estava em viagem e foi pego pelos salteadores, ladrões,
E esses ladrões não apenas roubaram este homem, mas também o espancaram, deixando esse homem semi-morto, já quase morto, ferido. Aparece também o sacerdote, aparece o levita, aparece o samaritano e aparece o dono da hospedaria, o hospedeiro. 5 personagens. A personagem central desta parábola é o bom samaritano, o homem misericordioso. Jesus nos ensina aqui nessa parábola o que não é ser misericordioso. Quem não é misericordioso? Nós vimos que o sacerdote, o homem de Deus, viu o homem ferido. O que foi o que ele fez? Olhou e viu e passou por longe. Logo depois vinha o levita no mesmo caminho. O levita, o homem que cuidava das coisas sagradas do templo, passou, olhou, viu o homem ferido e passou por longe. E eis que vem o samaritano. O samaritano que viu aquele homem, e em vez dele passar por longe, ele logo que poderia, ele que tinha razões de passar por longe, porque não havia ali uma união entre o samaritano e este homem que poderia ser um judeu. Não havia ali união entre eles. E logo ele se achegou ao homem, colocou ali óleo e vinho sobre as feridas daquele homem, cuidou daquele homem, e para que ele continuasse o seu trajeto, a sua viagem, hospedou aquele homem em um local, pagou as despesas e disse para o hospedeiro, o dono da hospedaria, que se viesse a ser gasto mais coisas, quando ele voltasse, ele pagava. Meus irmãos, Gálatas 6:10. Abram aí Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 10 diz: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meus irmãos, devemos ajudar o nosso próximo. Devemos estender a mão, ajudar, nos dedicar a fazer o bem quando tivermos oportunidade. Existem pessoas necessitadas que precisam de um pão. Existem pessoas necessitadas que estão doentes e aflitas que precisam de remédios. Existem pessoas que estão precisando apenas de uma visita, apenas de uma palavra amiga. Existem muitos irmãos nossos na fé que estão fracos, que precisam ser encorajados. Há muitas pessoas que estão perdidas aí nesse mundo, que precisam de salvação. Será, meus irmãos, que temos ajudado
aqueles que estão precisando? Será que temos feito o mínimo possível de praticar um ato de misericórdia para com aqueles que estão precisando? Nós conhecemos as necessidades destas pessoas e muitas delas estão bem perto de nós. Mas será que nós temos feito algo para ajudá-las? Meus irmãos, ver o sofrimento do outro, saber que aquela pessoa está sofrendo e não ajudar, não é ser misericordioso, mas é ser hipócrita, é ser indiferente, é ser o sacerdote e o levita da parábola de Jesus. O que falta muito nos dias de hoje é nós nos colocarmos no lugar do outro, é nós nos colocarmos no lugar do nosso próximo. Se fosse você, que estivesse sofrendo, com fome, doente, precisando de uma palavra, se fosse você que tivesse perdido no mundo, enraizado no mundo das drogas, das bebidas, da prostituição, se fosse você que estivesse precisando de salvação, até nisso, em levar a palavra para aqueles que não conhecem a Deus, é um ato de misericórdia. Não é, meus irmãos, uma atitude cristã você ter a oportunidade de ajudar e não fazer nada. Você ter condições de fazer alguma coisa e não fazer. Em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, verso 17 e verso 18. 1 João, capítulo 3, verso 17 e verso 18 diz assim: Ora, aquele que possui recursos deste mundo e ver a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos apenas de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. É triste, meus irmãos, você ver o seu irmão ou alguém fora mesmo da igreja passar por necessidade, você ter condição de ajudar, você pega e bate nas costas e diz: Deus seja contigo, eu vou orar por ti. Desgraçado, miserável. Meus irmãos, nós fomos chamados para praticar a palavra. Nós somos chamados para praticar misericórdia. O bom samaritano se compadeceu daquele homem ferido no meio daquela estrada. Ele viu o sofrimento daquele homem, o mesmo sofrimento que o sacerdote, o levita, tinha visto. Ele parou a viagem dele. O bom samaritano estava indo para algum lugar, resolver as suas coisas, mas ele deixou de fazer aquilo que era do seu interesse para ajudar o próximo,
para ajudar aquele necessitado, para ajudar aquele homem que estava morrendo, agonizando. Ele parou. Ele colocou de lado aquilo que era dele e se dedicou a ajudar o próximo. Nós somos egoístas, nós só pensamos em nós. Nós só queremos saber de nós. É meu, é meu, é meu, é minha vida, é minhas coisas. Deus te deu para tu dividir. Aquele homem não ficou apenas no sentimento. Ele poderia ter passado direto e ele poderia ter dito lá para o homem: não, eu vou orar por ti. Vai que aparece um anjo aí e te ajuda. Ele ajudou. Ele teve misericórdia daquele homem. Ele sentiu pena daquele homem. Ele agiu em favor daquele homem. Ele providenciou meios para que aquele homem fosse sarado, para que aquele homem fosse curado das suas moléstias. Por isso, que Jesus, quando terminou esta parábola, Jesus Cristo falou para aquele intérprete da lei e disse: vai e faça o mesmo. É isso que Jesus está dizendo para nós essa noite. Escute a minha palavra. Escute os meus ensinamentos. Se tu não sabia o que era misericórdia, o que era ser misericordioso, hoje tu sabe. Não fique apenas sendo um sentimento. Pratica, vai e faça o mesmo. Não existe exemplo maior de misericórdia e de ser misericordioso do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você ler os evangelhos, você vai ver o quanto ele foi misericordioso com as pessoas que sofriam e pediam ajuda a ele. Cegos, leprosos, aleijados, pessoas aflitas, endemoniadas, foram até Jesus Cristo e clamaram a ele: Senhor, tem misericórdia de nós, como disse os cegos. Ele teve misericórdia, meus irmãos, de todas as pessoas, estas pessoas sofridas, e fez algo para ajudá-las. E mais do que tudo isso, ele teve misericórdia de nós pecadores. Dos altos céus, Jesus contemplou nossa terrível situação diante de Deus. Na eternidade, ele firmou aliança com Deus. E no tempo a qual Deus determinou, Jesus veio e se fez homem, a qual sofreu dores, a qual sofreu injúrias e perseguições, a qual derramou até a última gota de sangue, foi obediente em tudo a Deus, até mesmo a morte de cruz. Maior ato de misericórdia de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Hebreus 2, 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus Cristo se humilhou. Jesus Cristo sofreu e morreu por nós, para nos libertar
Observe que eu falei que misericórdia existe onde há miséria e sofrimento. E Jesus Cristo morreu, sofreu para nos libertar do nosso estado de miséria devido ao pecado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O segundo ponto, para finalizar, o que significa alcançar misericórdia? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus, ele afirmou que os misericordiosos, eles serão verdadeiramente felizes, porque apenas eles alcançarão a misericórdia. Essa é a promessa que ele faz para aqueles que são misericordiosos. Essa é uma consequência de você ser misericordioso. Você vai alcançar misericórdia. Como nós devemos entender essa maravilhosa promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos faz? Bem, meus irmãos, existem dois pensamentos errados nessa expressão alcançarão misericórdia. Vejamos quais são e o que Jesus quer dizer realmente com esta promessa. Existe o pensamento humanista e existe também o pensamento humanista e existe o pensamento romanista, que está incluso aqui os dois entendimentos errados. O pensamento humanista, ele afirma que se você é misericordioso, você vai alcançar a misericórdia das outras pessoas. As outras pessoas também serão misericordiosas com você. Se você faz o bem às pessoas, consequentemente também farão o bem a você. A verdade, meus irmãos, é que nem sempre isso acontece. Não é porque você faz o bem às outras pessoas que você também vai receber. Os outros vão ser misericordiosos com você. Jesus não está pensando nisso, nessa bem-aventurança. Ele não está falando que você vai alcançar a misericórdia das pessoas. O que ele está nos ensinando nesta promessa é que os misericordiosos alcançarão misericórdia de Deus. Deus é a fonte de toda misericórdia. As promessas das bem-aventuranças expressam a bondade de Deus para com seus filhos. É Deus que nos concede o seu reino em Jesus Cristo. Ele nos abençoa com o consolo do perdão dos pecados, com a herança da terra, com a satisfação da sua justiça e também com a misericórdia que nos é derramada. Como nós vimos, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. O pensamento romanista, ele afirma que alcançar a misericórdia de Deus depende de você ser misericordioso. O que é que isso quer dizer? Boas obras. Pensamento romanista, que você só vai alcançar a misericórdia de Deus se você for misericordioso. Boas obras. Está errado. Não tem nenhum tipo de sustentação bíblica. Isso aqui, meus irmãos, esse pensamento, ele anula a doutrina da salvação pela graça de Deus, conforme nós vemos em Efésios capítulo 2, verso do 8 ao 10. Olha aí o que diz Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus.
não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, nós não mostramos misericórdia e não devemos mostrar misericórdia aos outros para ganhar a salvação de Deus. Mas devemos mostrar misericórdia para com os outros em forma de agradecimento, porque Deus é misericordioso com você. É somente por causa da misericórdia de Cristo sobre nós que nós podemos ser misericordiosos. Porque nós somos feituras dele, obras dele, fomos feitos para boas obras. Porque ele nos preparou para que andássemos nelas, não para que alcancemos salvação ou algum benefício, mas por sermos filhos obedientes. Deus nos concede sua misericórdia, tanto nessa vida quanto na vida por vir. Nós já alcançamos a misericórdia de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, que agiu em nosso favor, nos libertando das amarras do pecado, concedendo perdão dos nossos pecados. No dia do juízo, meus irmãos, quando Jesus Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos, nós veremos e vamos contemplar com os nossos próprios olhos a grandeza da misericórdia de Deus. A grandeza da misericórdia de Deus para nos salvar e nos libertar do castigo que nós merecíamos. Sendo assim, na glória, e não só na glória, mas aqui também nós devemos ser gratos a Deus. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é bondoso. Por que iremos nos preocupar com o dia do amanhã? Se até as aves do céu não semeiam, mas todos os dias eu as alimento. Ó, tu, homem, tolo que tu és, nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir tão belo, tão pleno como os lírios do campo. Nós somos tolos, irmãos. Nós achamos que somos donos da nossa vida. Nós somos de Deus. Deus age na nossa vida como Ele quer. Deus faz como Ele quer. E hoje, se aqui nós estamos, é porque Deus tem sido misericordioso conosco. E Ele requer que você seja misericordioso para com o próximo e também para com todos. Não só com os irmãos da fé, mas também com os que estão fora da igreja. Que venhamos ser misericordiosos. Que venhamos olhar para o próximo e se colocar no lugar dele. Sentir o sofrimento dele. Nós somos uma família. A alegria de um é a alegria de todos e a tristeza de um é a tristeza de todos. Devemos, meus irmãos, praticar o amor, praticar a justiça, praticar a misericórdia. Façamos o bem, sem olhar para a cor, sem olhar para o sexo, sem olhar para a condição social, sem olhar para a etnia. Façamos o bem, sejamos misericordiosos, tenhamos compaixão daqueles que estão nesse momento padecendo
que estão sofrendo. Jesus foi misericordioso para conosco. Deus tem sido misericordioso para conosco. Seja misericordioso. Pratique a misericórdia, porque assim você alcançará a misericórdia de Deus. Porque assim você será feliz, porque bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia da parte de Deus. Amém. Nesse momento vamos para a celebração da ceia do Senhor.